Paz do Senhor, povo de Deus abençoando. Eu sou o evangelista Francisco Portas e você está no canal A Luz da Bíblia. Meu convidado especial é Oi, pessoal, tudo Soares, bem? homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E o que ele tem para você aqui é algo que vai energizar a tua alma, vai te fazer enxergar o céu pelo lado de dentro. Amém? Glória a Jesus. Gente, o Fernando ele é pregador do Evangelho, já tem experiência na área da escola bíblica, a área que ele mais atua. E ele tem também experiência na área de liderança de jovens e adolescentes. Então, ninguém melhor do que um homem jovem, pregador, do que para trazer uma palavra para essa geração, que é essa geração do arrebatamento. O senhor crê que é a geração do arrebatamento? Acredito piamente nisso. Glória a Jesus. Queridos irmãos, o tema do nosso vídeo é confessando o pecado. Confessando o pecado. E lá vai a primeira pergunta. Fernando, à luz da Bíblia, qual é a importância de se confessar o pecado? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Francisco, Jesus. meus amigos que estão aí nos assistindo. Espero que Deus me use nesse momento para você. Vai usar, para a glória dele. Então, por que é importante confessar pecado? Né? Nós temos um versículo na Palavra de Deus que vai nos explicar muito bem sobre isso aí. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, muitas pessoas elas gostam de usar a parte B desse versículo, né? O que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas quando nós paramos para analisar, a parte A do versículo vai dizer que os que encobrem as suas transgressões, que encobrem os seus pecados, eles não prosperam. Então, por que é importante confessarmos os nossos pecados? Porque nós vamos alcançar a verdadeira prosperidade. Porém, é importante nós entendermos o que é prosperidade à luz da Bíblia. A Bíblia vai nos dizer que prosperidade, na verdade, ela não consiste somente em bens materiais ou financeiros. O mundo entende prosperidade como isso aí. Mas para nós, os crentes, os cristãos em Cristo, os que confiam e conhecem a Cristo, prosperidade está relacionado à paz interior e alegria no espírito. Essa é a verdadeira prosperidade. Então, quando nós não confessamos o nosso pecado, o sentimento de culpa, que a nossa consciência nos acusa, né? O Espírito Santo nos incomoda quando nós erramos, isso não nos dá paz, isso não gera paz no nosso coração. Porque nós sabemos quando estamos errados, nós sabemos quando nós erramos. E quando estamos em pecado, o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, o tempo todo nos incomoda e a nossa consciência nos acusa. E nós não conseguimos ter paz com relação a isso. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia, então, Jesus. essa é a importância de se confessar o pecado diante de Deus. Agora, é importante entendermos o seguinte. Vamos analisar a parte B do versículo. Primeiro, que se encobrirmos os nossos pecados, nós não teremos prosperidade, que é paz interior e alegria. E a parte B diz: mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Aleluia. Então tem um ponto importante aqui. Ou seja, não basta apenas você confessar, tem que deixar. A misericórdia só será alcançada se você confessar e deixar. Então, o confessar está acompanhado de uma ação, que é a atitude de deixar. Que é a atitude realmente de se arrepender, de ter um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque o arrependimento é uma mudança de conduta, é uma mudança de comportamento. Então, quando você erra, quando você peca diante de Deus, é importante você confessar, porém, esse confessar deve estar acompanhado da ação de deixar aquela prática pecaminosa. O amor a Deus ele deve ser evidenciado em uma atitude, né, em um comportamento. Você não deve amar a Deus apenas de palavra. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, ou seja, em ação, em atitude. Jesus ele provou o seu amor por nós na cruz. Será que realmente estamos provando o nosso amor a Ele com nossas atitudes? Assim deve ser a confissão. Você confessa o seu pecado, mas se continuar naquela prática, então não houve arrependimento verdadeiro. A sua confissão não vai valer de nada. Então você não deve apenas confessar de boca, falar assim, eu estou arrependido, mas continua na prática do erro. Então, a sua confissão ela deve estar acompanhada de uma ação, que é a ação de deixar aquela prática. Então, nós vemos aí a importância
de se confessar pecado. A Bíblia vai dizer em João 1:9, Francisco vai dizer assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Então nós temos um Deus que é juiz. É um atributo de Deus que não pode ser deixado de fora. Ele é juiz, ele vai julgar cada um de nós de acordo com as nossas ações e de acordo com nossas atitudes. Tem muitas pessoas que isolam o atributo de Deus. Eles isolam alguns atributos em detrimento de outros. Não podemos fazer isso, tá? Tem pessoas que veem Deus só como Deus de amor. E tem pessoas que veem Deus só como Deus de justiça. Talvez seja aí o erro de uma boa parte, né? Porque Deus é amor, Ele sabe que eu sou fraco e falho pecador, Ele já sabe, não vou nem falar para Ele. É onde existe aí uma certa ignorância, né? Porque nós vemos na Bíblia Sagrada que Deus ele se agrada quando a pessoa confessa. Porque ao confessar demonstra sinceridade diante de Deus. Deus sabia ou não sabia que Adão tinha pecado? Sim. Né? Sabia ou não sabia aonde ele estava? Sabia. Sim. Muitas vezes Jesus, quando veio, perguntava: o que queres que eu te faça? E Deus sabia, ele já sabia o que a pessoa queria. Sabia todas as coisas. Era evidente ele perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? O cego quer ver. Só que Jesus, ele gosta que a gente interaja com ele, que a gente tenha intimidade com ele, que a gente peça para ele, porque ao pedir estamos reconhecendo a grandeza dele na nossa vida. Né? Então nós devemos confessar a ele. Embora ele já saiba qual é o nosso pecado, embora ele já saiba qual é o nosso erro, mas Deus ele se agrada da nossa sinceridade. E ele, em sua justiça, nos purifica de todo pecado e das nossas injustiças. Verdade. Quando ele fala, ó, ele nos purifica, nos perdoa de todos os pecados, nos purifica de toda a injustiça. Ele está falando da justiça, nos purifica das injustiças que nós cometemos. Então nós temos um Deus que é fiel, que é amor, que nos ama, mas que é juiz, que vai nos julgar. Tá? E que ele, em sua justiça, nos perdoará ou também nos condenará. A Bíblia fala, Jesus fala assim, olha, quando Jesus fala, vocês não podem temer, que não podemos temer aquilo que o homem pode nos fazer, né? Mas devemos temer aquele que pode matar tanto o corpo como jogar a alma no inferno. Então, o temor maior, a reverência maior, o respeito maior é de Deus. Deus ele tem o poder de julgar, de condenar, de absolver. Quando falamos de julgamento, nós falamos de absolvição, nós falamos de condenação, né? Nós não tem meio termo com relação à salvação em Cristo. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele é muito grave, né? É uma mancha gravíssima. Então, queridos irmãos, confessar só por confessar não vai dar em nada, porque, veja bem, quantas pessoas diariamente, todo culto, final de culto ou começo de culto, está lá falando, pastor, eu pequei. E a mesma pessoa, na outra noite, diz, pastor, eu pequei. Sempre na mesma área. Mas percebe que a prática continua. Então, confessar só por confessar não vai mudar nada. Gente, a gente tem que realmente deixar. Se deixar, é isso que o Fernando está dizendo, né? Deus nos alcançará com a sua misericórdia e nos fará prosperar. Aleluia. A segunda pergunta, Fernando, é o seguinte: para quem confessar? Bom, nós devemos confessar os nossos pecados para Deus e para o irmão ofendido, caso o pecado seja relacionado a alguém que a gente tenha ofendido, né? Eu vejo duas situações na Bíblia Sagrada que nos faz alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Primeiro, é quando nós perdoamos aquele que nos ofende, que a Bíblia fala, né? Não julgues para não serem julgados. Perdoem e serão perdoados. Então, muitas vezes, a nossa ação para com o nosso próximo, as bênçãos de Deus na nossa vida, está condicionada à nossa ação para o nosso próximo. A ação que realizamos com o nosso próximo gera uma reação de Deus para a nossa vida. Nós vemos isso na palavra de Deus. Então, quando nós perdoamos aquele que nos ofende, nós alcançamos esse perdão e essa misericórdia. Agora, quando se trata de você ofender alguém, ou seja, de você pecar contra alguém, é necessário você pedir perdão para Deus, pedir para o ofendido, e caso ele não te perdoe, é necessário você chamar duas testemunhas, como a Bíblia nos orienta através do apóstolo Paulo, chamar pessoas para ver que você de fato está pedindo perdão para aquela pessoa. Caso ela não te perdoe, você está livre de culpa. Mas se ela te perdoar, então quando ela errar, aí ela vai alcançar o perdão de Deus também. Agora, quando se trata de um pecado individual que você tenha cometido contra Deus, é importante você
confessar para Deus e deixar aquela prática e chamar alguém de sua confiança, gente. Você não pode confessar o seu pecado para qualquer pessoa. Não há necessidade de você pegar o microfone lá no altar também e falar para toda a igreja que você cometeu tal pecado. Não há necessidade disso. Deus sabe qual foi o pecado que você cometeu e Ele quer que você confesse. Agora, é importante você chamar alguém de sua confiança, o pastor, o seu líder, ou um amigo realmente, mas uma pessoa espiritual que vai ajudar você. Até mesmo tem estrutura que tenha, né? Que tem estrutura espiritual para te ajudar. Até mesmo porque, muitas vezes, talvez você que esteja nos assistindo agora esteja em um pecado que você não esteja conseguindo se libertar dele. Você está sem forças para isso, e é por isso que é importante ter alguém do lado para nos dar apoio, para nos dar ajuda. Se você que é jovem aí, seus pais são espirituais, são crentes, eles aconselham muito você, eles são as pessoas mais ideais para ajudar você. É verdade. A gente está vivendo um momento muito difícil, que é a pandemia, e a gente percebe que o índice de pecado ele aumentou de forma assustadora. E eu digo isso com muita tristeza. Eu digo que o pecado ele deu uma grande avançada nesse período, né? Infelizmente, quantas pessoas deixaram de congregar, quantas pessoas deixaram de orar, a gente percebe que o lar, para alguns, se tornaram verdadeiras igrejas. Então, ali, firme e constante, mas eram pessoas que já tinham a sua vida com Deus, pelo que não foram afetadas em nada, tá firme. Mas teve pessoas que já estavam fracas e ficou muito mais fraco. Aí o pecado vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e a pessoa vai, né, não vai trazendo aquilo, a conhecimento do irmão, porque precisa ser tratado aquele pecado, precisa ser abordado, aquela coisa precisa ser levado a sério, e você vai definhando, e parece que cada oração não vai surtindo efeito nenhum. Como disse o Fernando, gente, procura pessoas que tenham força, que tenha estrutura, que seja uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, que tenha a Bíblia, que com certeza você vai ter a ajuda necessária e Jesus vai estar te honrando com certeza. Amém? Para quem confessar? Agora a pergunta é, quando confessar, Fernando? Quando confessar? Devemos confessar o mais rápido possível, né? Gente, às vezes quando nós fazemos um vídeo desse aqui, quem fala, às vezes dá um ar de que é perfeito. Às vezes você vê um pregador no altar pregando a palavra de Deus. Ninguém é perfeito. E acha que ele é um santo homem de Deus. Sim, existem homens que são santos, porque são separados. A palavra santo significa separado para Deus. Mas isso não significa que ele não tenha errado, que ele já não tenha falhado na vida dele, que ele já não tenha pecado. A Bíblia fala que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. É verdade. Então, eu erro, Francisco Portácio erra, todos nós erramos. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo agora que talvez, quando ouve pessoas falando de pecado, e eles sabem que está em pecado, eu sei que você está reconhecendo o seu pecado nesse momento aí, e você se sente mal, você se sente ruim. Às vezes, a gente não gosta de se sentir errado, Francisco. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então, quando vem alguém falando de algo que muitas vezes eu não estou nem tendo forças para ser liberto daquilo, eu fico com raiva, eu fico irritado. Então, não fique irritado, tá? Faça o seguinte, confesse o mais rápido possível e deixe o mais rápido possível. Mas, irmão Fernando, eu não estou conseguindo, então faça o que a gente está pedindo. Procure alguém, sua confissão, alguém que não vai revelar para todo mundo, vai contar para todo mundo, entendeu? Sabe por quê? Tem muitos até homens de Deus que são pregadores da palavra de Deus, eles acabam aqui perdendo a credibilidade, porque a sociedade é ruim. Tem muitas pessoas que realmente são ruins de coração, elas não vão entender quando você errar, quando você falhar, muitas não vão entender e você vai perder a sua credibilidade, e muitas vezes o que você está precisando é só de uma ajuda, para poder voltar a ser o que você era, para voltar à vida espiritual, ao fortalecimento. Então, mais rápido possível, porque Jesus está às portas e não pode voltar, gente, e encontrar você na situação, nos encontrar, aliás, né, em uma situação de pecado, tá? Então, quanto antes, melhor. Interessante essa observação, que quando a gente se coloca em confessar hoje, abrir o coração hoje, você vai ter muita ajuda. Por exemplo, você vai abrir o seu coração hoje, você vai procurar uma pessoa hoje. Essa pessoa, digamos, é o Fernando. Você vai procurar o Fernando, vai abrir o coração do Fernando e não vai ficar só nisso. Você vai ter a força necessária, que talvez você não tenha, mas que você precisa. Ele vai entrar com toda aquela força
Ele vai ser instrumento de Deus na sua vida, certo? E a Bíblia diz, né? Se a gente confessar, Ele é fiel para nos perdoar. Amém, irmãos? Então, para que melhor exemplo do que Davi? Davi, ele peca, né? Ele percebe, então, que a criança vai morrer, ele corre e vai orar, vai buscar interceder pela criança. E ele está lá e quando as criadas, as suas servas, chegam e dão notícia. Quem é de nós que vai falar para ele que a criança morreu? Ele entendeu. Aí ele falou assim, por que vocês ficam falando entre vocês? Se a criança morreu, amém. Morreu, morreu. Ele levanta e toca a vida dele. Mas percebe que até aí parece que não teve mudança nenhuma. Aí Deus traz agora o conhecimento que foi um erro, foi um pecado de Davi. E ele buscou, ele se humilhou, confessou e deixou a prática. Querido irmão, jovem, adolescente, você que está começando agora a dar os primeiros passos na fé, é difícil até a gente se aprumar, Fernando, é difícil, é um processo. E às vezes, naturalmente vai acontecer de você pecar. Quando você se der conta, você está lá dentro do clube, bebendo, falando, meu Deus, mas ontem, agora eu estava na igreja, agora eu saí do culto, e aí? Aí você fica sem saber o que fazer. Aí Deus te traz a memória que você tem um irmão, que você tem uma irmã, que você tem um pastor, que você tem uma pastora, você tem um líder espiritual e vai te fazer procurar, certo? Então, querido irmão, procure hoje, procure agora, nesse momento, um auxílio, uma ajuda, porque Deus quer tratar esse pecado, Deus quer te tratar, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar e com certeza fazer com que você não seja achado fora do céu, mas que você venha a ser encontrado entre aqueles que irão para o céu de glória. Fernando, para finalizar, definição de pecado. O que é confessar pecado hoje? Confessar pecado nada mais é, porque tudo a gente já falou aqui, né? Mas resumindo, nada mais é do que você reconhecer que você é falho diante de Deus, que você errou diante de Deus, como o exemplo que o nosso irmão Francisco deu sobre Davi. Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus por causa da sua sinceridade. Ele não ficou tentando encobrir o pecado dele. Ele simplesmente, quando Natan foi lá e falou que ele tinha errado, que ele tinha pecado, ele simplesmente falou, Senhor, eu errei, eu pequei contra o Senhor. Deus, ele se agrada disso. Tá? Eu já me livrei de estaca, Francisco, do meu pai, né? De chiola do meu pai, simplesmente porque eu falei a verdade para ele. Entendeu? Ele foi lá e me perguntou algo que eu tinha feito. Eu falei, sim, foi eu que fiz. Ele estava muito zangado em uma situação, né? E quando ele perguntou para todos os meus irmãos e todo mundo negou ali, eu estava presente, então eu falei, não, foi eu. Eu tomei a atitude de dizer que foi eu. Eu pensei que eu ia naquele dia levar a maior chiola da minha vida, né? Me botar de castigo e tudo. Ele não fez nada, ele só falou, conversou comigo. E ele falou, olha, só não vou te bater porque tu falou a verdade. Entendeu? E o diabo, ele quer fazer o seguinte, ele quer colocar na mente das pessoas que se falar vai ser pior, né? Você não vai aguentar, todo mundo vai te descer a lenha, a igreja vai te excluir, você vai pegar banco. Aí o diabo vai te trazer a memória, olha, lembra de fulano? Fulano também passou por isso, vai acontecer contigo. É mentira do diabo. Existem homens e mulheres de Deus, jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo que já têm estrutura com Deus para ouvir o que você tem a falar, amigo. Tá bom? Você precisa de socorro, você precisa de cuidados, você precisa ser tratado e Deus te ama, Ele entregou o seu filho na cruz, não é para você morrer nessa condição. Então, procure hoje e agora esse socorro de Deus para a sua vida. Amém? Queridos irmãos, eu quero agradecer ao meu irmão de Cristo. Amém, o prazer foi meu. Uma satisfação imensa estar aqui no canal do Francisco, meu amigo e cunhado, tá, pessoal? Cunhado, evangelista Francisco. Prazer imenso, espero ter contribuído aí para o crescimento espiritual de todos os que nos assistem. Glória a Jesus. Queridos irmãos, para quem não sabe, esse é o primeiro de uma série de 3 falando exatamente sobre esse tema, confessando o pecado. Aguarde o próximo vídeo que vai ser muito mais profundo. Isso aqui é só a camada mais rasa, digamos assim, né? Mas eu peço a você o seu carinho, o seu amor, a sua oração pela vida do Fernando. Ó, o Fernando vai casar, pode dizer assim, aleluia. Ele vai casar, ore pela vida desse rapaz. Gente, é um homem cheio do Espírito Santo e com certeza o que Deus tem ainda a fazer na vida dele é muito grande. Talvez eu não tenha noção, né,
mas que o céu em breve vai revelar para cada um de nós o como é grande o que Deus tem na vida dele, tá bom? Então, esse é o primeiro de 3 vídeos falando Se inscreve sobre... no canal. Se inscreve no canal. Ó, coloque esse dedinho, seja profeta. Não tem um profeta que gosta de apontar o dedinho assim? Eita, que Deus te diz. Toca aí, irmão, em nome de Jesus. Se inscreva, compartilha, nos ajuda. Estamos começando agora, somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Somos fracos, mas Deus é forte. Deus abençoe, Fernando. Amém, igualmente. Deus abençoe, um forte abraço. Fica na paz. Tchau.